Ou seja, o meu coração pode ser muito parecido com o Tiago de 10 anos atrás, mas eu mudei muita coisa. Se colocasse o Tiago de 10 anos atrás aqui, você provavelmente não me escutaria. Porque para cada novo tempo que eu vivi, Deus deu uma repaginada. Deus muda as coisas. Não dá para você continuar sendo o mesmo a vida toda. Vai falar do mesmo jeito a vida toda? Vai usar a mesma roupa a vida toda? Vai fazer as mesmas brincadeirinhas sem graças a vida toda? Você nunca amadurece, você nunca melhora, você nunca dá um upgrade, você nunca se adapta a novas situações, você não entende um novo tempo na sua vida e começa a agir diferente, vai sempre ser a mesma pessoa. Tem gente que encontra comigo no passado e fala: Tiago, está diferente, né? Não é o mesmo lá da Vila da Penha. Eu falei: graças a Deus. Se eu fosse o mesmo da Vila da Penha, eu não estaria fazendo o que eu estava fazendo hoje. Poderia estar preso. Não se vergonhe porque você mudou de fase e outros não. Não se vergonhe porque você se reposicionou. Ninguém é obrigado a ficar escravo do passado, não. Eu, hein? 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas, vede a terra, como é o povo que nele habita, se é forte, se é fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa, se é má, e que tal a cidade que eles estão morando, se eles têm arraiais, se são fortalezas, e também como é a terra, se é fértil, se é estéril, se tem matas, florestas ou não. Tede ânimo e trazei o fruto da terra para que eu veja. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sessai, Talmai, filhos de Anak. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, um ramo de videira, com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romães e figos. Eles, quando chegaram nessa terra, os frutos só se podiam carregar com uma vara por causa do tamanho. Traz para mim aqui a vara com uva. Eu pedi para separar só para vocês terem uma ideia. Uva é o único fruto citado de Gênesis e Apocalipse. Uva é uma das frutas mais sacras. É impressionante como quase tudo na Bíblia, do Antigo e no Novo Testamento, vai para a uva e para o vinho, como significados espirituais e proféticos ou significados naturais. Se puder o Wesley e o Teixeira trazer. Será que esqueceram de mim? Depois vieram até o vale, cortaram então um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romães e figos. E esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Chamou tanto a atenção o tipo, a qualidade dos frutos que eles viram, chamou tanta atenção que eles chamaram o Vale de Escol. Não Escol. Escol. Não se empolguem. Então está na Bíblia, né? Estou vendo vocês rindo aí, animados. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Quantos dias? O número 40 aparece em quase tudo na história de Israel até a terra prometida. 40 anos ficaram no deserto, 40 dias Moisés ficou no monte recebendo. Agora 40 dias espiando a terra. Aqui a gente trouxe diretamente de Israel essas uvas. Estou brincando. Isso, assim. Não foi de Israel não, foi aqui de Madureira mesmo. Imagina-se que o tamanho dos frutos eram tão grandes que a Bíblia diz, não sou eu que estou falando, tinha que ser carregado por 2 homens. 2 homens tinham que carregar.
Então eles rebatizaram aquele lugar. Tudo que é muito bom acaba recebendo um novo nome. Então eu falo assim, nós vamos colocar esse nome de Vale de Escol agora. Porque os frutos eram maravilhosos. Repete comigo, os frutos da terra prometida são maravilhosos. Eles já estavam provando, eles já estavam perto, eles já podiam pegar as uvas, as romãs, eles já sabiam o que era. Obrigado, pessoal. Eles já sabiam o que era. E ao cabo de 40 dias, versículo 25, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés, foram até o líder. Foram também a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. Deram-lhes conta a eles e toda a congregação, mostrando-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel. Ou seja, o que Deus falou é verdade. Qual foi a promessa? Eu vos enviarei para uma terra que mana leite e mel, que eram as delícias da época. Hoje leite e mel é uma coisa comum para a gente, então era uma força de expressão dizer, vamos para uma terra que mana leite e mel. Hoje a gente diria outras palavras. A gente falaria sua comida predileta, as suas delícias prediletas. Ou seja, a terra que mana leite e mel é a terra em que tudo dá certo, é a terra onde você vai encontrar o que precisa, o que deseja. E eles confirmaram, realmente essa terra mana leite e mel, e está aqui o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é muito poderoso. As cidades são muito grandes, são fortificadas. Também vimos os filhos de Anak, que era um povo inimigo. Os amalequitas habitam na terra. Os heteus, os jebuseus, os amorreus nas montanhas. Os cananeus habitam no pé do mar e na ribeira do Jordão. Então Calebe, repete comigo, Calebe, fez calar o povo perante Moisés e diz: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Então, de 12 estavam positivos quanto à palavra que receberam, 10 estavam negativos quanto à palavra, porque os 12 tinham em comum uma coisa: eles concordavam que a terra era boa. Os 12 concordavam, a terra é muito boa, mas só 2 animavam-se e animaram o povo a subir. 10 disseram: não tem como, porque nos nossos cálculos matemáticos, na minha inteligência, nós somos menores. Ou seja, depois de Deus te falar, você querer fazer cálculo matemático é brincadeira. Você está brincando. Se Deus te falou que vai te dar uma coisa, você querer ver se tem um dinheiro no banco para fazer, você está desfazendo de Deus, só pode ser. Vai ligar para o gerente do banco? Eu não estou falando para você fazer nenhuma loucura, não. Eu estou falando em nome de Deus, e não em nome das suas loucuras. Ou você acha que existiria um movimento cristão como existe hoje se nós não tivéssemos fé para realizar? Se fosse no cálculo matemático, você acha que nós estaríamos do tamanho que estamos? Dos 12 nomes que eu citei, dos 12 nomes que por mais que você nunca tinha escutado, eu acabei de mencionar os 12 nomes no início dessa palavra. Quais os únicos 2 que você se lembra? Quais os únicos 2 que você se lembra? Josué e Calebe, porque ninguém lembra quem traz mais notícia, a gente tira da memória. A gente só se lembra de quem trouxe as boas novas, quem falou que era possível. Quem veio pra gente e falou: vai dar sim, continua. Quem tentou nos desanimar no meio do caminho desaparece da nossa história e da história de muita gente. E diante dos filhos de Israel, eles infamaram a terra, ou seja, divulgaram uma má fama, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar
é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são grandes de estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou muito naquela noite. 40 anos no deserto, Deus decide falar o seguinte: chegou o tempo, chegou a hora da terra prometida. Pode mandar os 12 espias, Moisés. Deus falava com Moisés naquela época. Hoje ele fala com todo mundo. Naquela época ele escolhia um para falar. Falou com Moisés. Moisés fala: Deus falou comigo, vamos mandar todo mundo para a terra prometida. Manda 12 espias para ver como é, para a gente já projetar a entrada. 12 vão, 2 voltam falando bem, 10 voltam falando mal. O povo acredita em quem está falando mal. Infelizmente a vida é assim. Tem 10 falando bem de você. Se um começa a falar mal, te incomoda mais do que os 10 que falaram bem. Eu tenho milhões de seguidores no Instagram, no YouTube, e às vezes eu estou lá vendo os comentários, 4.000 comentários dizendo: Thiago, parabéns, segue, vai em frente, muito bom, gostei e tal. Tem um falando assim: vagabundo. Aí me dá um negócio, eu falo: quê? Eu sou vagabundo de quê? Ah, não, vou ver quem é. Hoje eu não tenho mais tempo para isso, mas já aconteceu. 4.000 pessoas falando bem e você deixa para lá uma falando mal. Mas isso não acontece agora em 2024, não. É desde a época do povo de Israel no deserto. A gente acredita que quem está falando mal. Todo mundo gosta de uma boa fofoca, mas ninguém quer conviver com fofoqueiro. Então cuidado com as notícias que você leva para os outros, que vão até te escutar porque o pessoal gosta de ouvir, mas não vai querer mais você por perto. Como não quiseram mais os 10, porque no final das contas eles tomaram a terra prometida. Como é que ficou a cara desses 10 que falaram não vai dar? A pergunta é: você é do time que fala bem, que fala mal, que diz que vai dar ou diz que já está perdido? Você quer ser lembrado, quer ser colocado na história, ou você quer desaparecer da história? Você é daqueles que depois que Deus fala, está falado, ou você ainda quer escutar mais alguns? Porque Deus falou: eu vou dar a terra prometida, e eles quiseram escutar todo mundo. E aí, o que vocês acham? Ah, a gente acha que não vai dar certo. E aí o povo, o último versículo que eu li, Números 14, versículo 1, o povo ficou chorando. Quantas vezes você derramou lágrimas à toa? Quantas vezes você perdeu noites de choro à toa? Porque Deus falou: vou te dar, vai ser tua, mas você escutou os outros. Eu não sei se já aconteceu contigo aqui, mas comigo já aconteceu muitas vezes. Deus falou: vai sair a terra prometida, a nossa central de estúdio que nós estamos construindo. Aí muita gente falou: mas não tem dinheiro. A conferência de destino vai ser a maior de todos os tempos. Mas vai ser em outro estado, né? Vai ser a primeira vez que a gente faz no Rio de Janeiro. Quem veio diz: só para eu saber. E deu certo. Ah não, vou mandar isso aqui para os inimigos. Peraí, vou filmar. Vou mandar para os 10 que não... Os 10 que não duvidaram. Que duvidaram, aqui ó. Aqui ó. Josué e Caleb, um beijo. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Eu não preciso escutar quem está do lado contrário quando Deus já me falou que é meu. Eu não preciso escutar ninguém se Deus falou que esse aqui é o caminho. Agora, como é que a gente escuta pessoas? Quando a gente não tem uma direção clara divina. Aí tem conselheiro, aí tem nossos guias espirituais, aí tem muita gente para nos orientar. Mas chegou a hora, chegou o momento de nós alinharmos nossa vida e começarmos a escutar somente o que Deus nos direciona. Porque o que está acontecendo nessa conferência? Você veio aqui buscar respostas e nessa primeira mensagem você já vai sair com uma. O que Deus te fala já é definitivo. Não, você não escutou? O que Deus te fala já vai acontecer, já é definitivo. Deus falou, já é a resposta final. O que o médico te falou não é o final.
Anos atrás eu estava com Vitor Hugo na UTI, no hospital. Eu tenho essa foto, ele todo inchado. Eu falei, partiu, não tem como. Com câncer no estômago. O médico falou, vamos ter que arrancar tudo. Eu falei, não tem como. Mas o que o médico fala, vem cá, Vitor Hugo, só para quem não te conhece, por acaso. Mas o que acontece? Está aqui uma prova, consegue subir aqui? Está aqui uma prova de que o que o médico fala não é a palavra final. Até mais magrinho. Tem gente aí tomando Mondial Ozempic e não fica magrinho que nem ele. Aliadinho. Até a gravata está larga nele, tadinho. Ele aqui é a prova de que o que Deus fala é o final. Forte aplauso, Vitor Hugo vai estar com a gente mais tarde. Aí você vem me dizer, quem aqui está solteiro? Meu Deus, uma conferência de solteiros? Deus te falou que você vai casar e você quer escutar os outros se ainda dá tempo? Quem aqui tem uma palavra que o seu negócio vai prosperar, o seu próprio negócio vai prosperar? Você ainda quer ver o jornal de economia para saber se dá? A maioria dos negócios que decolaram em tempos de crise. Se você for seguir o que o jornal fala, tu não sai do papel. Chegou um tempo da gente parar de escutar outros depois que Deus já falou. Depois que Deus já falou. Não tem mais quem escutar. Ninguém vai dar um conselho melhor do que ele. Ninguém vai te direcionar melhor do que ele. Ninguém vai determinar o teu futuro igual ele determina. Depois que ele falou, está falado. Eu lembro uma vez que eu estava voltando nos Estados Unidos, estava morando nos Estados Unidos, vim para o Brasil no meio da pandemia. Voltei para o Brasil no meio da pandemia. Era uma época que o pessoal não estava nem vendendo, nem comprando, porque estava muito confuso. Foi logo no início da pandemia, no início de 2020. E a gente ficou igual o povo de Israel no deserto, de barraca em barraca, de casa em casa. A gente não tinha para onde ir. A gente fechou a casa dos Estados Unidos, viemos para o Brasil, ficamos de tempo em tempo. Estava alugando naquela época mais por temporada, ninguém queria fazer contratos longos, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. E passado mais ou menos um ano, a gente de casa em casa, mudamos 2, 3 vezes. Eu falei, eu preciso de um lugar para mim. E a gente foi vendo algumas casas. E como sempre a gente começa a ver o que pode pagar, é impressionante. Como é que a nossa mente é limitada, né? A gente confia no Deus do impossível, portanto que seja no preço que a gente pode, né? Que loucura. Eu comecei a ver os preços que eu não podia, que eu podia, aliás. Até que corretor, os corretores que estão aqui que me perdoem, mas são muito usados pelo inimigo. Vermelhinho usa muito eles. O corretor fala assim, por que a gente não vai visitar uma que você não pode pagar, mas só para você conhecer? Pastor Silas, me falaram. Não é para comprar não, é só para conhecer. Ele já sabe que vai pegar teu coração, que vai chacoalhar. Aí entrei na casa que eu não podia comprar. Aí você já começa a ficar arrepiado. Ai, Jesus, estou sentindo. Ai, sabe que eu não posso, Senhor. E aí vem meu filho José e fala assim para mim, pai, essa aqui é a casa. Por quê, filho? Ali, ó, aquela pedra vai ser um monte de oração. Pode comprar essa. Eu falei, meu Deus, aqui eu não posso, eu tenho até a palavra já. Mas depois que eu recebi a palavra, eu falei, vai ser minha. Não liguei para o gerente do banco. Não pedi conselho para ninguém, porque eu já tinha uma palavra. Eu olhei para o corretor. Falei assim, vou comprar casa. Aí ele fez a pergunta indiscreta, nada a ver. Ele perguntou, mas você tem o dinheiro? Eu falei, que isso? Entrando na intimidade da pessoa assim, para que essa pergunta? Fora de contexto?
E aí eu falei assim, se é Deus, eu vou ligar para o dono dessa casa e vou propor mais barato. Se ele aceitar... Aí escrevi, na época ele escreveu por e-mail. Aí ele me escreveu me xingando. Não sei se ele não entendeu o que eu escrevi. Me xingou. Aí eu mandei parte do Senhor. Eu sou crente, sou educado. Aí passou 4 dias, ele me escreveu assim, ainda está de pé? Ele está sempre de pé. E compramos sem escutar ninguém. Porque se eu escutasse meu gerente do banco, ele falava, não dá. Se eu escutasse os amigos, eu falava, mas ainda tem uma reforma cara para fazer, porque a casa ainda tinha que reformar. Até os arquitetos que a gente ia procurar falavam assim, olha, mas tem casas muito melhores aqui na região, hein? Mas é que Deus não me falou que seria essa casa, essa ou aquela. Deus falou que é essa. Essa aqui é minha terra prometida. Deus já viu ela pronta. Você está vendo só na obra, aí acha que não é para você. Deus já viu o futuro. Ele sabe o que é melhor para você. Aprenda a confiar somente em uma voz. E pare de colocar tua confiança na multidão de vozes. O apóstolo Paulo diz que existem muitas vozes no mundo. E todas elas têm um significado. Isso quer dizer que a voz do medo vai trazer um significado se você escutar. A voz da angústia. A voz da dúvida. E o povo de Israel, para quem não sabe, acabou não entrando na terra prometida. Eu vou pregar isso à noite. Porque eles duvidaram de algo que Deus já tinha falado. Nunca duvide daquilo que Deus já te falou. Se Deus já te mostrou, vai acontecer. Não duvide do que Deus já falou que vai acontecer. E não diz que não, se Deus já falou, sim. Se você sabe que está chegando o melhor tempo, a melhor época da tua vida, que você está a poucos quilômetros da tua terra prometida, pode ser tua vida emocional, tua vida financeira, pode ser tua vida familiar, pode ser o teu sonho, está próximo. E por que eu sei que está próximo, Tiago? Eu te dou agora a dica, porque tem gente falando para você não fazer. Tem gente falando, lá tem gigante, hein? Olha, lá tem fortaleza, lá a gente é desse tamaninho, a gente é igual o gafanhoto, eles são grandões. Quando tem gente tentando te desanimar, se tem alguém aqui que tem uma terra prometida em vista, seja em que área for, e tem alguém tentando te desanimar, já fica de pé porque essa palavra é para você. Já fica de pé porque essa palavra é para você.